Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula, onde você vai aprender um pouquinho mais sobre a ciência da manifestação e como reprogramar o seu cérebro para viver a realidade que você deseja. Você já sentiu que tem tudo para dar certo, mas que tem alguma coisa que sempre te puxa para trás? Você já tentou manifestar, fazer afirmações, visualizar, mas no fundo sentia que não estava de fato funcionando? Hoje eu vou te mostrar, com base na neurociência, por que que isso acontece. E o mais importante, o que que você pode fazer a partir de agora para transformar de verdade a sua vida. Eu não tô aqui para te vender um milagre, eu tô aqui para te mostrar ciência, prática e resultados. E eu já te aviso que você vai sair desse vídeo com uma sensação boa de que finalmente você entendeu o poder da sua mente. E tem uma frase muito incrível que, para mim, resume um tanto do que eu tenho estudado sobre manifestação. O sonho não funciona se você não trabalhar por ele. O sonho não funciona se você não trabalhar por ele, né? Não tem como enfatizar mais isso. O sonho não funciona se você não fizer a sua parte. Você precisa se comprometer. O que acontece é que você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como o seu cérebro foi programado para enxergar. Seu cérebro filtra mais de 99% das informações ao seu redor e te mostra só o que ele acredita que você precisa ver. E é por isso que você pode estar tentando manifestar coisas novas, mas continua enxergando escassez, caos, obstáculos, porque o seu cérebro está programado para repetir o passado. E você só vai mudar isso se você aprender a reprogramar os circuitos que controlam a sua realidade. E você não precisa acreditar em mim, mas eu te desafio a olhar para os problemas que as pessoas têm. Aquela amiga que troca de namorado, mas continua ficando com quem não presta. A pessoa que reclama do chefe e pode mudar de emprego várias e várias vezes, mas ela sempre tem um chefe chato. Ou o cérebro preocupado com falta de dinheiro, mesmo que você ganhe mais em um mês, a falta continua lá. Enfim, é só perceber. São padrões. E eu quero te mostrar como se libertar desses padrões e das suas crenças limitantes, sejam elas quais forem. E eu vou resumir essa trilha em três caminhos, e eu já te adianto que um não anula o outro. Então, o primeiro caminho é o da presença, né? Aquele que eu sempre pergunto, sempre posto. Você está presente para perceber os sinais? Se você está vendo esse vídeo fazendo um milhão de outras coisas, eu já vou economizar seu tempo. Não vai funcionar. Tudo que a gente foca a nossa atenção é o que vai crescer. Então, se você quer aprofundar a sua mentalidade, manifestar a vida dos seus sonhos, foca aqui comigo. Feche as outras abas, esteja presente, escuta o que eu tenho para dizer. O segundo é o da ambiência. E já já eu vou te mostrar como a neurociência mostra que as suas ondas cerebrais sintonizam com as ondas das pessoas que estão em volta de você. E o terceiro é o estudo da sua mente, para que você entenda de uma vez por todas como cada partezinha aqui do cérebro pode te ajudar. E a gente vai entrar em cada um desses sisteminhas do subconsciente que estão envolvidos na manifestação. E, gente, eu quero enfatizar que eu não era uma pessoa que entendia o poder da mente. Na verdade, eu não entendia nada sobre isso. Né? Há 10 anos eu tinha começado a estudar sobre o poder da mente, mas eu ainda não estava vivendo nada nem perto da vida dos meus sonhos. E naquela época eu não sabia disso. Eu queria ser feliz, eu queria me sentir livre, realmente ver mudanças na minha vida. Eu fiz tudo o que eu achava que eu deveria fazer. Fui para terapia, comecei a fazer as afirmações, li o segredo, comecei a pensar positivo, escrevia. E as coisas até mudavam, né? Acontecia, mas era de uma forma lenta, não dava muito para perceber que era eu que estava criando aquele movimento. Mas eu ainda vivia presa numa vida que eu não gostava, né? Então, para quem não sabe, eu era CLT, numa empresa de medicamentos, trabalhava com marketing, trouxe até algumas fotos aí para ilustrar um pouquinho da minha história. A minha primeira formação não foi psicologia, né? Eu nem sonhava ainda em estudar neurociência, e eu tinha a vida que para mim parecia ser a única possível na época. Eu me formei, eu arrumei um emprego numa boa empresa, lá eu passava a maior parte dos meus dias fazendo algo que não me brilhava o olho e lidando com pessoas que muitas vezes eu não queria ter que lidar, em troca de um salário no final do mês. E a vida era isso: acordar, ir para academia, emendar no trabalho, sair 7, 7h30 da noite, chegar em casa para jantar e dormir. E sem nenhum julgamento, tá? Eu sei que muita gente gosta dessa rotina, né? Mas eu não gostava. E eu passava grande parte do meu dia fazendo uma coisa que eu não via sentido. Eu não via sentido em fazer propaganda de cosmético, em vender mais protetor solar. Simplesmente não me brilhava o olho, né? Eu queria mais. Eu sentia que eu podia mais. Mas o momento que tudo mudou foi o dia em que eu percebi que a única coisa que me mantinha presa não eram as minhas circunstâncias, era eu mesma. Porque eu mesma não conseguia ver outro caminho. Eu achava que era só isso que existia. E foi um choque.
perceber que eu era responsável por tudo isso, né? E isso é uma coisa que eu falo o tempo todo na minha mentoria. Você precisa assumir uma responsabilidade radical pela sua vida, né? Você é a razão pela qual você está onde está. E isso pode ser difícil de ouvir, mas é verdade. Quando você veio para o mundo, você assinou um contrato para passar por esses desafios porque você precisava aprender com eles para evoluir na vida. E eu sempre falo que os desafios pelos quais a gente passa estão aqui para que a gente possa crescer através deles. E foi nesse momento que eu precisei dar um salto de fé. Eu brinco que eu coloquei o pé para o universo colocar o chão, né? Então eu sentia muito forte de fazer algum movimento, mas eu não sabia qual. E aí eu comecei a jogar isso para o universo, essa vontade de fazer algo a mais, de ser mais feliz, ter um propósito na vida. Comecei a pensar na possibilidade de largar tudo, sair para viajar, queria fazer trabalho voluntário, queria conhecer pessoas, ver outros estilos de vida. Eu acho que todo mundo em algum momento se sente assim, né? De você saber que você precisa mudar, de que você precisa dar um passo, mas não saber exatamente o quê e ter um certo medo de agir. Só que quando a gente pede essas coisas, o que chegam são as oportunidades, né? Nunca é a resposta pronta. Pois bem, um amigo meu na época, que nem sabia da minha vontade, falou: Eu tô indo fazer um curso de yoga na Índia, quer vir comigo? Gente, parecia que era Deus falando comigo, né? Jogando no meu colo a oportunidade de mudança que eu tanto tinha pedido. E eu sabia que era um chamado. Eu não sabia como isso ia mudar minha vida, mas eu sabia que seria meu próximo passo. Porque no fim a gente só precisa saber qual que é o próximo passo, né? Então, com muito medo, eu pedi demissão, botei uma mochila nas costas e fui para a Índia fazer um curso de yoga. E eu tinha muitas inseguranças, tá? Eu fui com o dinheiro contadinho que eu tinha economizado ali nos meus anos de empresa, muito medo de não dar certo, de voltar, de não conseguir me recolocar no mercado, de estar estragando a minha carreira. Eu ouvi de muita gente, né? Nossa, você estudou tanto para nada, vai fazer sabático com essa idade. Mas eu fui mesmo assim. E foi simplesmente a melhor decisão que eu tomei na vida, né? Eu voltei para o Brasil com uma bagagem imensa, vivências, amigos e a certeza de que existiam muitas outras vidas possíveis. E aí, gente, se eu puder dar uma dica, o que mais mudou para mim foi ter contato com outras pessoas, outras referências, outras experiências, né? Tá num ambiente onde as pessoas eram felizes com o trabalho delas, onde elas realizavam sonhos, aquilo me mostrou que eu poderia viver muito mais coisas do que eu imaginava. Por isso que eu falo tanto de ambiência nos meus conteúdos. Mas enfim, foi aí que eu comecei a dar aula de yoga, decidi estudar psicologia e neurociência para trabalhar com pessoas, porque eu já tinha experienciado um pouco do poder da minha mente e eu queria ficar mestre nisso, para que esse conhecimento também mudasse a vida de outras pessoas. E aí, de novo, eu percebi que as minhas crenças, os meus padrões de pensamento, os meus comportamentos estavam projetando o meu passado no meu futuro. Era isso que antes me fazia viver nos ciclos repetitivos e que me limitavam, né? O meu cérebro e o meu sistema nervoso, eles estavam filtrando a realidade para que ela se encaixasse no meu passado, me mantendo presa. Não importa o quanto eu tentasse mudar. E eu sei que praticamente todo mundo passa por isso, né? Quer transformar a vida, mas fica só revivendo as mesmas coisas. Por isso que eu acredito tanto no que eu vou compartilhar agora. Porque a forma como você está programado define a vida que você vive. O seu subconsciente carrega, o condicionamento que você recebeu ao longo da sua vida. E é essa programação que está rodando ali no teu cérebro e está recriando a tua realidade. E aí foi nesse momento que eu entendi que manifestação não tem a ver com pensar positivo. Tem a ver com reprogramar os circuitos cerebrais que controlam a sua realidade. É sobre reprogramar o seu cérebro. Porque o seu cérebro está constantemente construindo a sua realidade. A realidade física, como você vê, não é uma verdade absoluta. É só uma lente com a qual você enxerga o mundo. Por isso que cada um de nós vê o mundo de uma forma diferente. E reprogramar a mente subconsciente, gente, não tem nada de místico. É pura neurociência. A confusão acontece porque muita gente fala sobre isso sem realmente entender o que significa. E a verdade é que a mente subconsciente é composta por uma rede real de regiões cerebrais que determinam como você experiencia o mundo. E aí eu vou falar sobre cada um desses sistemas envolvidos nas áreas específicas da sua programação mental. E antes que você diga que isso não é para você, eu preciso te mostrar alguns resultados das minhas alunas que conseguiram, de fato, o que elas queriam depois que elas fizeram o curso. E sabe por que eu preciso te mostrar isso? Porque a gente tem a tendência de acreditar que é possível só quando a gente enxerga acontecendo. Então presta bem atenção e absorve, porque cada uma dessas falas vai agora entrar na sua mente e alguma coisa vai mudar dentro de você.
E eu brinco, assim, eu gosto de falar que a manifestação é a cereja do bolo, porque tudo que mudou na minha vida, a minha rotina, a minha leveza, a minha alegria, a minha vontade de viver, foi tão extraordinária que... Oi, meu nome é Flávia. Antes de conhecer a Nalu, eu tava vivendo um momento muito triste e difícil na minha vida, em que eu vivia em loops de pensamentos muito negativos, trabalhava por obrigação, eu tinha perdido aquela vontade de viver, de realizar as coisas, já não tinha sonhos mais, chorava todos os dias. Então, assim, eu acordava triste, dormia triste. Me deparei com um vídeo da Ana Lu, comecei ali a consumir todos os conteúdos dela no Instagram, ver os vídeos e tudo, até que eu fui e comprei o curso dela, fiz o curso dela, foi maravilhoso, já deu uma mudança na minha vida, só que eu sentia que eu precisava de mais, eu precisava aprofundar mais, porque o resultado em um curso foi tão grande que eu pensei assim, com a mentoria minha vida vai ser transformada, e foi o que aconteceu. Eu mal terminei o curso, já entrei na mentoria. Confesso que até hoje eu me pego pensando como que eu consegui pagar a mentoria, porque na época eu tava num consumismo muito horrível. Consegui pagar o curso tranquilamente. Minha vida virou outra, meus pensamentos virou outro, minha mente, tudo transformou. Cada aula que ela trazia, cada assunto que ela trazia, foi destravando a minha mente, destravando a minha realidade, transformando a minha vida e comecei a viver uma vida de verdade. Nossa, as meditações mudaram a minha vida. Cada vez que você assiste aquelas aulas, a gente tem uma ideia totalmente diferente, incrível. A Ana Lu foi um ser de Deus na minha vida. A mentoria dela maravilhosa. Só digo que tudo que a Ana Lu fizer, eu vou estar presente, eu vou fazer também. Ela se tornou uma das pessoas mais importantes da minha vida porque ela realmente mudou a minha vida. Essa pessoa não é nem um pouco diferente de cada um de vocês que está aqui assistindo. Elas simplesmente tomaram a decisão de mudar a vida e de reprogramar a própria mente. E agora a gente vai falar um pouquinho dos sistemas, né, que estão envolvidos na manifestação. O primeiro deles é a rede de modo padrão, né? Eu já falei sobre ela antes, mas quase ninguém toca nesse assunto. E é essencial. Essa rede representa o modo automático do cérebro, né? Como quando você dirige para casa e não percebe que caminho você pegou. Também é o que tem ali o que a gente chama de memória muscular, né? Em grande parte do tempo você está operando com base nessa programação subconsciente, nesse automático. E essa rede influencia fortemente a sua identidade, né? E a gente vai explorar isso um pouquinho mais. Então, aliás, lembram que eu falei sobre estado de presença? É sobre isso daqui. A sua vida é aqui e agora, e esse momento não volta mais. Então, a oportunidade de viver cada segundo é única, porque você tem que aproveitar esse potencial ao máximo, né? E a rede de modo padrão fica querendo tirar a gente da presença. O segundo sistema é o sistema de recompensa, que é responsável pelos seus hábitos, motivações, vícios e apegos. Você já ouviu que o apego pode bloquear suas manifestações? Isso acontece porque esse sistema está diretamente envolvido nisso. Além disso, a gente tem o sistema límbico, que gerencia as emoções, memórias e respostas ao estresse. Né? Em um mundo altamente estimulado como o nosso, tem um esforço constante para desregular esse sistema. Por isso que eu falo tanto de regulação do sistema nervoso como uma prática essencial dentro da manifestação. A gente ainda fala do sistema de ativação reticular, ou sistema reticular ativador, que é um dos mais conhecidos, né? É o filtro do seu cérebro que seleciona o que entra na sua mente consciente. É por isso que quando você foca em algo, como comprar um carro vermelho, de repente você começa a ver esse carro em todo lugar. E também tem o sistema nervoso periférico, que ele é ativado por práticas como yoga, exercícios físicos, movimento, né? Porque o corpo armazena as memórias e as emoções. Tem até um livro muito interessante que fala sobre isso, que chama O Corpo Guarda as Marcas. Por isso que reprogramar a mente subconsciente vai muito além de só fazer afirmações e visualizações, né? E tem o córtex pré-frontal, que é o CEO do nosso cérebro. A gente vai aprofundar um pouquinho sobre ele também, que ele é responsável pelas decisões, pelo raciocínio, direciona todas as outras áreas. E as pessoas que eu falo, né, inclusive a pessoa que eu mostrei no vídeo, ela usou técnicas avançadas em um acompanhamento de 3 meses diretamente comigo. Eu não sei quando você chegou no meu Instagram, mas em 2024 eu tinha 2.700 seguidores e eu só falava com os meus amigos, né? Só postava para os meus amigos. E aí eu decidi que eu queria mostrar para o mundo o que eu tinha aprendido, né? Depois dessas transições de carreira, dessa viagem que eu contei, que eu fiz para me encontrar, das 2 faculdades, da pós-graduação, de todos os cursos. Mas vocês acham que eu estava 100% segura quando eu saí de um emprego no qual eu ganhava bem para viajar o mundo e descobrir quem eu era? Vocês acham que eu estava 100% segura quando eu voltei e virei professora de yoga? Vocês acham que eu estava 100% segura quando eu decidi cursar psicologia, depois de todas as minhas amigas estarem num estágio avançado da carreira, começar do zero e depois fazer pós em neurociência? Eu não estava. Mas alguma coisa me dizia que aquele caminho era o certo, aquilo ali fazia sentido para mim. Então eu fui com medo mesmo. Eu coloquei o pé, que nem eu falei para o universo, colocar o chão.
E que delícia ter tomado essa decisão. E ter pessoas ao meu redor me apoiando. Né? Eu digo que estudar mentalidade não é só um estudo, é um estilo de vida. Quando você começa a entender o porquê das coisas, você simplesmente faz e aquilo te gera os resultados que você queria. Então, hoje, são mais de 1.500 alunos e alunas pelo mundo todo. E, como em 2024 a lista de espera para os meus atendimentos só aumentava, eu resolvi criar um método para que mais vidas pudessem ser transformadas. E aí, se você continua comigo aqui, eu preciso te dar mais duas chaves que vão te ajudar a entender isso um pouco mais, tá? Então, o que eu quero é te tirar do automático e te colocar conscientemente numa zona de desconforto. Parece até contraditório, né? Mas o desconforto vai tornar a sua vida mais confortável no longo prazo. Tem algo bem interessante que a professora Lúcia Helena Galvão sempre fala, né? Que toda vez que você se depara com alguma situação que tem o poder de transformar a sua vida, a sua mente vai automaticamente criar uma resistência. Por isso que eu preciso, inclusive, te parabenizar por estar aqui até agora, né? Quer dizer que você sabe o que quer e, como eu disse, não é por acaso. Então, escuta esse chamado. E isso, gente, é uma das coisas mais importantes que eu já falei em aula. Logo antes de uma grande transformação de identidade na sua vida, parece que a vida conspira contra você. Pensamentos limitantes voltam com tudo. Ansiedade vem com tudo. Os hábitos ruins voltam com tudo. Você passa a procrastinar, a duvidar de si mesmo, das suas escolhas, a querer desistir. E aí a sua mente, a rede de modo padrão, começa a tentar te convencer de que isso não é pra você, que é melhor você ficar onde tá. E muita gente interpreta isso como um sinal de fracasso. E isso acontece justamente porque você está prestes a mudar de nível. Dá o tal do salto quântico que eu vejo muita gente falar, né? E na neurociência isso se chama extinction burst, ou explosão antes da extinção. Como você está prestes a reescrever essas conexões profundas do seu cérebro, a criar novos caminhos na sua mente, seus neurônios disparam com força total, desesperados para manter os caminhos antigos. É isso que a gente chama de resistência. O seu cérebro resiste à mudança. Isso vai acontecer, tá? Todo momento que você estiver na iminência de uma mudança, você vai se questionar. E no fim das contas, gente, existem dois tipos de pessoas no planeta. As que ficam sentadas na arquibancada, dando opinião, julgando todo mundo. E as que topam colocar um capacete, entrar em campo e aceitam apanhar um pouquinho, serem incompreendidas, né, bagunçarem um pouco a vida. A gente precisa de mais incorporação e menos informação. A sua luz não foi feita para ficar em silêncio. E se você nunca se sentir pronto, mas mesmo assim você entrar em campo, porque o mundo precisa de você mais do que nunca. Gente, o mundo não precisa de mais espectadores, de mais opiniões. Ele precisa de mais protagonistas, mais gente em ação. E saiba que em algum ponto do tempo a sua versão de 90 anos está te observando agora. Ela não está torcendo para que você fique seguro numa zona de conforto. Ela está torcendo pelo colapso, porque sabe que o seu renascimento exige que você enfrente os seus medos. Olhe para dentro, dê um salto de fé. Todo despertar começa com uma ruptura. Esse é o seu sinal para fazer o que você sente de fazer, para dar o primeiro passo, para ir atrás dos seus sonhos. Entre em campo. Vamos falar um pouquinho do córtex pré-frontal. Muitas pessoas sabem, né, que ele é o chefe, entre aspas, é o CEO do seu cérebro. Então, ele é o responsável por tomar decisões, como eu falei, raciocinar, estabelecer as metas, resolver problemas. E o seu córtex pré-frontal, ele basicamente, todas aquelas áreas que eu falei, é ele quem define, ele que diz para elas como agir. Então, por exemplo, quando você define uma intenção, o seu córtex pré-frontal direciona o foco e ajuda o seu cérebro a filtrar a realidade em alinhamento com seus objetivos. Mas também tem áreas do córtex pré-frontal que são subconscientes. Por isso que o córtex pré-frontal é super importante. Porque o pensamento consciente ajuda a moldar como você experimenta a realidade, direcionando a atividade subconsciente. Porque a gente, no fim, quer trazer tudo para o consciente, certo? Você precisa ser um criador consciente. Você precisa fazer as coisas de forma consciente. Se você andar por aí de forma inconsciente, fazendo as coisas sem intenção e por acaso, ou apenas se deixando levar pela vida e não sendo intencional com o que você faz, você não vai manifestar a vida que você quer. Você precisa ser consciente para direcionar o subconsciente e criar a realidade que você quer. Esse é o primeiro passo, é estar consciente. Foi assim que eu passei de lutar com a minha realidade e com a minha identidade para me tornar uma especialista em neurociência. E ser uma especialista reconhecida em tudo, e ter o meu trabalho dos sonhos, viver a vida dos meus sonhos, né? Ter o tempo para mim, ter liberdade geográfica, ter a liberdade financeira, né? Cocriar toda a abundância financeira que eu sempre quis, liberdade emocional.
Eu costumava sentar e olhar as pessoas que viviam isso, me comparava, e eu falava, gente, eu quero ser como eles, eu quero também ser essa pessoa que vive essa vida, que vive o sonho, que, enfim, trabalha de qualquer lugar, que era o que eu queria, que ganha o suficiente para não ficar preocupado no final do mês, que pode viajar. E você não precisa ficar aí sentado desejando isso, porque isso pode ser você. Eu tenho 100% de crença que pode ser você. Você veio aqui com os sonhos que você tem por um motivo, porque você foi feito para realizar esses sonhos. Você foi feito para realizar esses sonhos. Eles foram dados a você para que você possa realizá-los nesse mundo. Então, se torne essa versão de você agora. E tudo acontece. Eu experimentei isso algumas vezes na minha vida, né? Onde eu entro na identidade da versão de mim, eu reprogramo as minhas crenças, eu coloco meus hábitos em ordem, eu começo a me identificar, ajusto minha postura, organizo as minhas emoções. E, como todas essas partes do subconsciente que eu falei para vocês em alinhamento, né, com a versão de mim que tem o que eu quero, as coisas acontecem. E nesse ponto você já entendeu, né, o poder do seu cérebro. A evolução é constante, gente. Quem não está fazendo nada, infelizmente, está andando para trás, porque hoje está muito fácil se destacar na nossa sociedade. Está muito fácil, porque tem muita bobeira por aí. E a gente tem muita visibilidade. E é uma pena a gente desperdiçar isso simplesmente por falta de acesso ao conhecimento. Por isso que eu estou todos os dias compartilhando meus estudos e mostrando que, assim como eu fiz, você também pode fazer. E agora eu ensino as pessoas buscadoras como você, e eu sei que você é uma pessoa buscadora, porque você está aqui nessa aula até agora, muito mais do que a maioria das pessoas costuma ficar, a reprogramar o seu subconsciente, a dominar o seu sistema nervoso, a desbloquear um sucesso ilimitado. E quando eu falo ilimitado, eu realmente quero dizer ilimitado. Não existe esse negócio de atingir o pico nessa vida. Como eu disse, quando você acredita em si mesmo, qualquer coisa é possível. E eu vou te contar como você pode fazer tudo isso também. Mas deixa eu te fazer algumas perguntas. E se você pudesse reprogramar sua mente para se libertar dessas limitações e criar conscientemente a realidade que você deseja? E se fosse possível regular o seu sistema nervoso para que ele parasse de rejeitar o sucesso e passasse a confiar na tua capacidade e no teu merecimento? E se você entendesse a neurociência por trás da mente subconsciente? Para que, primeiro, você não fosse mais enganado por conteúdo raso nas redes sociais, e segundo, pudesse transformar a sua mente com ferramentas científicas reais. Você pode. E eu tô aqui para te mostrar como. Então, antes de eu te falar sobre ambiência e estudo da mente, que são pilares importantíssimos, eu preciso te mostrar uma oportunidade única. E se você está aqui, percebe o sinal que o universo está te mandando agora. Ao longo de 3 meses, a gente vai estar juntos em encontros ao vivo, com uma plataforma de apoio cheia de aulas, meditações, ferramentas práticas, um grupo de suporte no WhatsApp e uma comunidade linda que está vibrando na mesma frequência que você. São 7 encontros ao vivo comigo, em grupo, ao longo de 3 meses. Mais 3 aulas bônus, uma de manifestação e relacionamento, que vocês pediram muito. Um workshop de autenticidade e uma aula de psicologia e espiritualidade, que é um tema que sempre surge dúvida aqui. Como bônus, eu estou colocando a Aurora, que é a inteligência artificial de manifestação que eu treinei, com tudo que eu já estudei, com todos os livros que eu li, com todo o conhecimento que eu adquiri sobre reprogramação e manifestação embasada em neurociência. Então, ela pensa como eu penso, ela responde as perguntas como eu responderia, e essa turma vai ser a primeira a ter acesso a essa ferramenta. Eu vou mostrar para vocês o portal onde vocês vão poder ter acesso a tudo isso. Essa é a plataforma onde já temos todas as aulas, todos os módulos, então são muitos módulos. A gente tem meditações de cocriação, a gente tem um módulo só de prática matinal, a gente tem um módulo de boas-vindas que fala sobre neuroplasticidade, sobre manifestação embasada em neurociência. A gente tem um módulo só de regulação do sistema nervoso. A gente tem um módulo com várias aulas bônus dadas por várias especialistas. A gente tem um módulo de aulas ao vivo gravadas, porque todas as aulas ficam gravadas. A gente tem um módulo de apoio com aulas de yoga. Enfim, é muita coisa, é muito completo. E é justamente para que você possa trilhar esse caminho de uma forma leve, de uma forma fluida, com todo o acompanhamento e suporte que você precisa. Então, só a mentoria tem o valor de 3.997, só as aulas bônus, cada uma delas tem o valor de 197.
Só o pack de ferramentas para regular o sistema nervoso com as meditações, com as afirmações, tem o valor de 597, que é tudo que está na plataforma que eu mostrei para vocês. E a inteligência artificial de manifestação, a Aurora, ela não está à venda, ela é só para as minhas alunas da mentoria. Mas se eu fosse vender, não seria por menos do que esse valor de 1.997. Mas para todo mundo que está aqui, esse valor total, né, que a soma de tudo isso seria 7.182, vai ter uma oferta especial, que eu vou falar agora, só para quem está assistindo essa aula, só até essa aula sair do ar, que é de 12 vezes de R$ 304. Então, aproveitem, cliquem aqui embaixo nesse botão para falar com a minha equipe, para se inscreverem, porque a mentoria está incrível. A gente vai ficar até o meio de maio, talvez final de maio, juntos nesse acompanhamento. Além de todas essas aulas, a gente já tem um clube do livro, então tá imperdível. Não é para quem ainda está preso na mentalidade de escassez. Não é para quem acredita que tudo tem que vir de fora. E definitivamente não é para quem quer uma fórmula mágica, tá? Vamos falar da sincronização de ondas cerebrais, que isso é muito importante. As suas ondas cerebrais se sincronizam com as pessoas que você se cerca, com as quais você se cerca. Então, por isso que dizem que você é a soma das 5 pessoas com quem você passa mais tempo. Seja muito específico sobre as pessoas com quem você se cerca, né? E eu sou implacável com as pessoas com quem eu me cerco, porque eu sei que meu cérebro se sincroniza e isso é subconsciente. Então, lembram que eu falei sobre a importância da ambiência? Neurocientificamente, nosso cérebro simplesmente se alinha, e é por isso que algumas tradições de religiões têm egrégoras, têm cultos, têm missas. A partir do momento que a gente alinha várias mentes em função de algo, aquilo se manifesta com uma rapidez e uma facilidade impressionante. Por isso que agora chegou a hora de eu te mostrar a segunda parte daquele vídeo de depoimentos, e logo abaixo você pode conferir dezenas de outras pessoas dizendo quanto a mentoria de mentalidade e manifestação ajudou no que elas queriam realizar, que é nesse slide aqui. Então, tem várias pessoas falando que venceram medos, que realizaram coisas, que ganharam aumento no trabalho, que manifestaram relacionamento, mulheres que queriam engravidar, engravidaram, mulheres que queriam ter uma rotina mais saudável, que queriam ser mais felizes. E aqui, mais algumas alunas. De um aprendizado, de um conteúdo muito rico. É uma ferramenta potente de autoconhecimento e de mudança de vida. Tudo isso passando por um processo lindo de autoconhecimento, de encorajamento, de empoderamento. E de gatilho, você sai com uma amiga maravilhosa, porque ela é uma pessoa incrível, tá bom? Então, se você tá na dúvida, não fique mais. Já clique, já garanta o seu lugar, porque vale muito a pena. Me sentindo perdida profissionalmente. Muitos projetos na cabeça e a dificuldade de dar o primeiro passo. Foi então que eu comecei a ver os vídeos da Ana Lu. E as palavras dela mexeram comigo de um jeito que eu não esperava. Até que ela lançou uma turma da mentoria, mas meu primeiro pensamento foi, não vou conseguir fazer. Ela me convenceu de como que a mentoria poderia transformar meu ano e até a minha vida dali em diante. E eu aprendi de verdade como manifestar o que eu desejava. Minha vida se transformou. E posso te afirmar, não saio mais de perto dela não, tá? Desde que a Ana Lu entrou na minha vida, muitas manifestações aconteceram. Eu comecei a segui-la e pouco tempo depois ela anunciou uma turma de mentoria. Não pensei duas vezes, eternamente grata por ter tomado essa decisão. Nessa jornada toda que ela faz, né, embasa muito o jeito com que a gente tem que se trabalhar para poder fazer o universo trazer as coisas que a gente deseja. Se eu puder deixar um conselho para quem está pensando em iniciar, né, algum tipo de segmento com ela, não pense. Gente, então assim, além de Vocês vão toda sempre aquela área de membros que eu mostrei, você vai estar dentro de um grupo onde a gente cria uma ambiência para que essa energia flua. E nesse ponto, acho que vocês já entenderam o poder disso, né? Além desses encontros que começam agora em fevereiro e duram por 3 meses, e toda a área de membros que você viu nessa aula, a gente tem essa oferta especial que eu falei, que vai ser válida até a sexta-feira, que é o dia que essa aula vai sair do ar. Então, além de toda aquela área de membros que eu mostrei, você vai estar dentro de um grupo onde a gente cria uma ambiência para que essa energia flua. E nesse ponto, acho que você já entendeu o poder disso, né? E essa oferta, gente, que eu falei para vocês, vai ficar disponível até o carnaval somente. Depois não mais, depois o carrinho fecha, depois a mentoria só vai acontecer de novo no segundo semestre. Então, além desses 7 encontros, dos 3 meses de acompanhamento, tem todos os bônus, tem a plataforma, tem um grupo de WhatsApp, é incrível. Então, clica no botão abaixo e fala diretamente com a minha equipe para que você aproveite essa chance. Eu te garanto que daqui 3 meses vai ser você me enviando um vídeo de depoimento, me contando de todas as coisas que você manifestou.
E se agora a sua mente está resistindo, se ela estiver criando qualquer crença limitante, como falta de dinheiro, falta de tempo, ou alguma coisa que te impeça de estar com a gente, saiba que isso faz parte do processo. Como eu falei, a resistência faz parte. Mas não desista. Siga em frente, porque quando você vence essa crença, você só tem a ganhar, tá? E o que eu diria para quem está com medo é: você precisa fazer as coisas que você nunca fez, se você quiser que a sua vida vá numa direção nova. Insanidade é você fazer sempre as mesmas coisas e esperar um resultado diferente, né? Tem uma frase do Kobe Bryant que é muito boa, que ele fala: resultados extremos vêm de esforço extremo e mudanças extremas. Você não pode esperar manifestar a vida dos seus sonhos se você não fizer escolhas e decisões extremas. É simples assim. Porque se você não arrisca, você nunca vai conquistar o que você deseja. As coisas que você quer sempre estão do outro lado do medo. Todos os desejos, todas as metas, todos os sonhos que você tem estão do outro lado do medo. Você precisa atravessar o medo. E se você não fizer isso, você vai continuar vivendo limitado pelo medo. Então, manda uma mensagem, clica aqui embaixo desse vídeo, a gente vai te ajudar com qualquer objeção que você tenha. E a pergunta que fica é: você quer manifestar a vida dos seus sonhos ou você quer deixar essa oportunidade passar? Quanto custa a vida dos seus sonhos, né? Se você não arriscar, você não vai conquistar o que você deseja. Você precisa colocar o pé para o universo colocar o chão, como eu fiz, como todas essas alunas fizeram. Eu vou deixar com vocês uma frase da Viola Davis, que ela diz: a definição de inferno é: no seu último dia na Terra, a pessoa que você se tornou encontra a pessoa que você poderia ter se tornado. Tomara que essas duas pessoas sejam exatamente a mesma pessoa, porque você se tornou tudo que você podia. Obrigada por assistir até aqui. Espero te ver na mentoria.